Eu tinha vergonha de ser cantora, né? Eu tinha vergonha de cantar, eu tinha vergonha da minha família saber que eu cantava. Ainda com os caramelos, quando a gente decidiu fazer esse trabalho, de fato não era uma projeção de vamos viver disso. Meu Deus do céu, eu sou de Araraquara, no interior de São Paulo, eu tenho 19 anos, eu tô abrindo pra Tulipa no Circo Voador, 5 milhões de pessoas sabem quem eu sou, e aí, de repente é o boom da indústria, é a violência das pessoas no começo da minha carreira, e até hoje ainda, de enfrentar dificuldade nesse assunto, de quererem falar do meu gênero quando eu sou um profissional da música, e não é só sobre identidade, não é só sobre gênero, mas é também sobre o que eu tô propondo aqui. Calma. Aonde de fato eu quero ir, pra quem eu quero escrever, como é que a Lineker quer dizer isso exatamente. Tchan, 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 Lineker! O papo de música, eu nem tô acreditando. Nem eu. Vou te beliscar, não vou me beliscar não, vou te beliscar. A gente se encontrou da última vez de fofoca há uns 5 anos. Agora pode continuar, não tem mais pergunta não. Fala aí da sua vida, vamos tricotar. Nossa, gente, quanta coisa. Quanta coisa daquela primeira entrevista, daquele primeiro show de abertura onde a gente se conheceu. Lá no Circo Voador, no Rio. Eu sei que você sempre foi ambiciosa, no bom sentido. Porque a ambição é uma coisa muito boa, né? Mas você esperava que fosse tão rápido? Rápido não, eu sabia que ia ser bastante trabalhoso. Porque acho que é querer ser artista com um recorte social do que eu tenho na minha vivência, no meu corpo, num país como o nosso. Então o fato de ter sido urgente o crescimento do meu trabalho, da minha música, das pessoas me conhecerem, eu fico surpresa, assim, mas eu sei que tudo foi muito gradativo, assim. Eu acho que minha carreira nunca teve um inputzão para ser uma carreira que do nada fosse apoteótica. Tudo foi acontecendo no tempo que tinha que acontecer. E ao mesmo tempo eu acho que, por mais que algumas coisas talvez pudessem ter acontecido mais rápidas, eu acho que o tempo foi generoso comigo também, para que eu tivesse maturidade para reconhecer as coisas grandes e importantes quando elas viessem. Sim. E eu não ter medo de fugir delas. E aí é doido, de repente, dentro de casa, numa pandemia tristíssima, horrível, acho que pela primeira vez eu consegui me ouvir e ficar em silêncio por tantos dias seguidos e entender o que foi o começo da minha carreira e o que estava sendo, assim. E eu já fiz tanta coisa que parece que eu já tenho muito tempo de carreira. Mas eu tenho 7 anos. Sim. Eu tenho 27 anos. Eu comecei com 19. Sim. Então é muito doido, assim, como tudo aconteceu e como tudo tem fluído. A gente vai falar muito sobre o tempo. Você começou agora falando sobre esse seu primeiro trabalho, esse seu primeiro momento embrionário na música, mas eu quero voltar ainda. Quais eram as sonoridades que orbitavam na sua casa? Porque eu sei que a sua casa é muito musical, sempre foi. Sua mãe sempre mexeu muito com o corpo, bailarina, aquela coisa dançante. O que se ouvia? O que estava nesse caldeirão para que a Lineker musicalmente fosse o que é? Eu acho que 100% do ritmo da minha família é o pagode e samba. 100%. E R&B também, aquelas músicas como minha mãe chama, flashback. E acho Gold que Time. Gold Times. E isso foi muito o que eu cresci ouvindo, foi minhas referências. Foi o que eu via minha mãe e minha tia ouvindo no rádio. Era o que elas falavam que eu via nos bailes quando elas iam e vão ainda. Que bom ter tido esse tantão de referências, tantão de coisa, porque talvez sem isso, ou eu não fosse cantora e compositora, ou eu não ouviria esse tipo de música. E eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, onde tem uma cultura sertaneja muito grande, onde tem uma cultura raiz interiorana muito grande. Então o pagode, que é uma coisa mais do centro-oeste e que também é ali dos interiores, ser o cerne da minha criação, é muito foda. E ao mesmo tempo também eu acho que tem um recorte por ser uma família preta. Sim. E aí essa família preta com músicos, com avô músico, com mãe que dança samba rock, com primos do pagode, não tinha como fugir, eu acho. E eu me arrependo, talvez, de ter fugido da música cedo. Eu tinha vergonha de ser cantora, né? Eu tinha vergonha de cantar, eu tinha vergonha da minha família saber que eu cantava. Então eu fico pensando, gente, se eu tivesse aceitado desde o princípio e não ter fugido criança ou adolescente, onde eu estaria hoje, sabe? Mas como você falou, tudo tem seu tempo, Tudo tem né? seu tempo.
Hoje você consegue perceber por que você fugia? Porque eu acho que era muito maior que eu. Eu acho que eu já sentia amor por aquilo e eu não conseguia reconhecer que aquilo me atravessava tanto. Eu sabia que mexia, mas eu não sabia que era um atravessamento tão grande a ponto de hoje ser minha profissão, e, tipo, a ponto de ser minha carreira. E quando é que você resolveu se apropriar disso e falar, isso me pertence, mesmo que seja lá no início, ainda embrionariamente, isso me pertence e a minha forma de me expressar no mundo é através da arte? Foi quando eu saí de Araraquara e vim para Santo André para estudar, em fevereiro de 2014. E aí eu saí de casa com um violão nas costas, uma mala, R$ 150, e era tudo que eu tinha. Tudo, 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 tudo. E eu não tinha família aqui. Eu tinha amigos, eu tinha uma escola que eu ia entrar de teatro, eu tinha muitos sonhos e precisava viver. E aí nesse momento de viver, que eu já compunha desde os 16 anos, isso eu tinha 18, eu precisei sair com meu violão pra rua. E pensar, eu sei fazer isso, eu sei cantar, eu sei tocar e eu preciso comer, eu preciso sobreviver. E aí o violão foi essa grande família por muito tempo, onde através disso eu consegui trabalhar. Você está falando que você tinha 18 anos nessa época. Com 19, eu acho que foi quando eu te entrevistei pela primeira vez. Foi. E nessa entrevista você já tinha lançado 3 vídeos que já estavam completamente estouradíssimos. Se eu não me engano, em uma semana já tinha 1 milhão de visualizações. 5. 5 dias? 5 milhões. 5 milhões em uma semana? 5 milhões em uma semana. Pois é. Nesse momento, você consegue relembrar as suas sensações, as suas certezas, as suas reafirmações? Eu lembro de sentir medo, porque ainda com os caramelos, quando a gente decidiu fazer esse trabalho, de fato não era uma projeção de vamos viver disso. Eu tava me formando, eu tava ainda muito focada em terminar minha formação como atriz. Eu não morava em Araraquara, e a maior parte da banda morava em Araraquara. Então era uma coisa assim, vamos registrar, e desse registro a gente vê o que a gente consegue fazer, a gente vê se a gente consegue rodar pelo interior, aqui perto de Araraquara e tal. E foi muito maior do que isso. E acho que o fato também da gente não ter tido vislumbre de grandeza e ser uma coisa tão apoteótica foi impactante. Impactante porque a minha vida mudou, de fato, do dia pra noite. O nosso segundo show, sendo um show no Circo Voador, que era um lugar onde eu nunca imaginei chegar, abrindo pra minha maior referência, que era a Tulipa, que hoje é minha grande amiga. E é muito importante porque também citar Tulipa na minha carreira, porque eu começo a compor depois do Efêmera. Foi o disco que virou uma chave de que eu podia compor sobre as coisas que eu sentia. E aí aquilo pra mim era muito doido. Meu Deus do céu, eu sou de Araraquara, no interior de São Paulo, eu tenho 19 anos, eu tô abrindo pra Tulipa no Circo Voador, 5 milhões de pessoas sabem quem eu sou, tô tocando com essa banda que a gente se conhece de vista, e agora a gente tem uma empresa, agora a gente tem um grupo, e agora a gente vai sair pra estrada, vai viver um tantão de coisa. Foi muita coisa pra uma cabeça tão... Jovem ainda. Jovem, humilde, singela quanto a minha, assim. Claro. E aí, de repente, é o boom da indústria, é o boom da mídia, é a violência das pessoas no começo da minha carreira, e até hoje ainda, de enfrentar dificuldade nesse assunto, de quererem falar do meu gênero quando eu sou uma profissional da música. E não é só sobre identidade, não é só sobre gênero, mas é também sobre o que eu tô propondo aqui. Claro. E a minha transição toda ter sido assistida mediaticamente. Isso foi muito violento. Isso foi muito, muito duro, porque todas as vezes eu senti que eu queria falar alguma coisa maior do que isso, uma coisa que estava me movimentando artisticamente, mas eu só podia falar se eu falasse como era usar turbante, como era ser uma pessoa trans no Brasil. E aí isso eu comecei a ficar mecânica. Eu comecei a entender que as pessoas não queriam saber sobre mim. As pessoas queriam um assunto que estava bombando, que era a identidade de gênero. E aí isso foi me deixando triste, isso foi me deixando oca. Isso foi me deixando, ao mesmo tempo que eu estava vivendo um grande crescimento de tudo na minha vida,
um lugar que eu me sentia apagada, que eu me sentia diminuída. Então acho que esses 7, 8 anos de carreira tem sido sobre dribles e vitórias, assim. Vem me visitar de madrugada, colocar tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito. Logo depois desse boom, a expectativa em cima da Lineker era gigante. Expectativa do primeiro disco, expectativa sobre o que você queria falar musicalmente. Será que é fogo de palha? A gente tem muito isso na indústria, né? Será que é uma artista de uma música só? Como é que você começou a lidar com a expectativa do outro? Eu acho que logo no começo desse boom todo, onde eu tava totalmente crua, eu fui pra terapia, com certeza. E aí dentro da terapia eu entendi que eu também era um ser desejante. Então que eu também tinha limite, que eu também tinha as minhas próprias responsabilidades que às vezes nem eu conseguia suprir. E que não ia ser a demanda do outro que ia me colocar sobre vigência das coisas. E aí eu acho que eu fui me... Não é endurecendo, mas eu fui me amadurecendo e entendendo que por mais que tivessem muitas expectativas sobre mim, por mais que tava todo mundo querendo, que aí, o que é esse remonta? Vamos ver então se esse disco vai vingar. Porque o EP foi bafo, mas vamos ver como é que vai ser o primeiro disco. E acho que também vamos ver se essa banda vai durar. Os Caramelos tiveram 6 anos, né? A gente viveu tudo, Sim. praticamente todo o começo da minha carreira até 2020, eu estava com eles. Então foi um momento de muitas maturidades, de muita formação, assim. E acho que rede também. Ter encontrado rede nessa caminhada... Sim, é muito importante. É muito importante. Não só na minha equipe, mas também na minha família, também de outras artistas que acabaram virando minha família, que acabaram virando pessoas onde eu converso sobre tudo. Tem uma terapeuta e também tenho o privilégio de fazer terapia no Brasil. Acho que ter me colocado em primeiro plano foi o que me ajudou a lidar com a expectativa do outro. De longe vela o sono de quem quer, firula pelas horas da manhã. Quando anoitece quase quer chorar, água dos olhos dela secou. E aí, quando é que você racionalizou? Eu quero fazer um disco de preto, as minhas referências são de preto, eu vim dessa... Quando é que você colocou isso em perspectiva? Eu acho que foi quando eu comecei a perceber que por mais que eu fosse protagonista de um projeto como Lineker e os Caramelos, sendo compositora, sendo a cantora ali na frente, eu estava secundária da minha própria obra. E aí eu sentia que eu precisava me aprofundar dentro das minhas próprias referências e que tinham coisas que, por mais que a gente tivesse uma sintonia musical muito grande, era intraduzível, porque precisava de referência, precisava de vivência, precisava de coragem mesmo para entender que, por mais que a gente fosse uma banda de soul, tinha uma lead singer ali na frente, preta e travesti, que era bombardeada muito mais do que uma banda que estava do meu lado, mas que em sua maioria era uma banda cisgênero e branca, masculina. Então acho que quando eu consegui entender que eu precisava ser protagonista da minha própria história, foi quando eu descobri que a minha história era uma história preta, que as minhas referências são pretas. Eu venho de um berço do pagode, do samba, de um berço onde eu sempre fui alimentado da cultura negra, e eu precisava me apropriar disso. Eu estava cansada de me apagar, eu estava cansada de me sentir em segundo plano, mesmo quando eu era protagonista da minha própria vida, da minha própria carreira. É muito doida essa relação, porque quando o amor vira dívida, quando uma relação profissional e amigável vira dívida, porque você não tem coragem de seguir seus próprios planos e seus próprios passos, porque você acha que você vai deixar as pessoas na mão, é muito injusto. Sim. E aí eu ficava, gente, mas na minha cabeça, né? Por que eu me acho injusta nisso de querer seguir com a minha vida e com outras referências e com outros sons, se a gente construiu tantas coisas juntos nesses 6 anos? Por que eu tô me sentindo assim, apagada? Eu preciso seguir. Acho que todo rompimento não é fácil, mas ao mesmo tempo foi um momento onde eu tive que ter coragem e entender que o mundo inteiro já me apagava muito para eu seguir me apagando num lugar onde era para eu estar brilhando tanto.
E aí ter tido coragem pra isso foi quando eu mergulhei no processo do disco. E aí falei, eu preciso trazer no meu disco uma linguagem musical pop, como o Gu e o Feijuca tem, de muitos arranjos, como os dois, mestres de harmonia, mestres de violão, toca muito, mas que ao mesmo tempo sejam pessoas também que me escutem, porque eu quero produzir junto esse disco. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol. E aí ter assinado a produção do meu disco pela primeira vez, sendo compositora, produtora, pensando o arranjo junto, por mais que eu não seja instrumentista, mas levando através da minha voz como eu queria que cada coisa fosse, foi uma forma de me apropriar totalmente da minha obra. Eu acho que pela primeira vez eu parei com tudo que eu tinha, falei, calma, aonde de fato eu quero ir? Pra quem eu quero escrever? Como é que a Lineker quer dizer isso exatamente? Qual é o groove que eu quero nesse som? E ser muito respeitada nesse processo, assim. Acho que o disco só é o que ele é, porque foi um disco onde a gente escolheu cada coisa. Um disco onde eu fui muito escutada. Um disco onde eu fui respeitada enquanto uma produtora. Por mais que eu não tenha uma formação de produtora musical, Sim. mas tem uma formação da minha vida, dos discos que eu fiz, das coisas que eu tenho feito. E porque eu tive tempo. Desencalho e desencapo o fio desse rio, água sou eu. Eu queria que você falasse sobre 3 personas da nossa música. E aí você fala na sua sequência. Djavan, Letieres Leite e Vanusa. Ai, o Djavan é meu ídolo maior, assim. O Djavan, ele é o ar na minha vida. E lá em casa, o Djavan era um momento onde as coisas elas ficavam derretidas. Onde parecia que no churrasco de domingo todo mundo tocando pagode, Djavan era um momento onde todo mundo acalmava. E aí dava essa imagem que eu falei de estar sentada e ver a vida passando. E aí o Djavan tem esse lugar de grande inspiração, de grande referência, de meu ídolo. Recentemente eu conheci ele pela primeira vez pessoalmente, pra mim foi muito bonito, assim. Acho que a música tem me trazido encontros muito inesperados e muito grandes, que eu, uma menina lá de Araraquara, nunca imaginei poder chegar perto. Assim como o Letieres, que a gente teve um encontro rápido, mas muito sério, assim, muito forte. E eu amo que a gente se conheceu numa conversa na Bahia, conversando na praia, assim, olhando o mar e conversando. Foi um papo de imensidão, assim. Sim. E o Leite veio no processo do Índico Borboleta New e fez o arranjo Diante de Tudo, que é a primeira música que eu escrevi na minha vida, com 16 anos, que eu escolhi trazer agora com 27. E a Vanusa vem por conta de Manhãs de Setembro. A Vanusa não é uma cantora que eu tinha proximidade, não era uma cantora que eu ouvia na minha casa, não era uma cantora que eu conhecia a obra. Só que quando veio o projeto de Manhãs de Setembro, quando veio a história da Cassandra, eu fiquei instigada, porque eu falei, gente, a Vanusa é uma grande artista, conhecendo depois as obras. E aí é muito doido como um projeto atravessa o outro. E aí você começa a fazer, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença. A Vanusa foi uma grande cantora, de grandes discos. E Popular. Muito popular, assim. Sim. E ao mesmo tempo perceber hoje que, sem querer ser presunçosa, Claro. mas de também querer ser uma grande cantora, Sim. de grandes discos. Meu sonho é ter longevidade de carreira, sabe? Que eu possa estar conectada com a minha obra e com o meu trabalho de forma que eu consiga atravessar gerações com o meu trabalho, com as minhas músicas, com a minha voz, com a minha soma nesse mundo. E aí acho que a Vanusa conseguiu fazer isso, de atravessar hoje, em 2022, uma mulher adulta de 27 anos, que por conta de um projeto mergulhou no trabalho dela, sabe? E aí a gente falou um pouco aqui da expectativa do outro, mas agora eu queria falar da sua, porque é muito prêmio, é muito palco, são muitos países. E como atriz, você também foi aclamada, premiadíssima.
Como é que tá aí a expectativa? Porque qualquer projeto que você coloca na rua, as pessoas já esperam muito desse projeto. Mas e você? É muito doido esse projeto como atriz ter acontecido agora, porque de fato eu saí de Araraquara pra isso. Eu não saí de Araraquara pra ser cantora. A música foi a necessidade, mas eu tava ali pra me formar. Então, ao mesmo tempo, o tempo me deu esse presente de poder estar madura pra de fato viver o meu sonho hoje nessa estrutura, como Cassandra e como minha carreira de atriz acontece na prática. E aí, quando veio o projeto de Mãe de Setembro, por mais que eu tenha me duvidado muito, gente, mas eu não sou atriz, mas... Mesmo sabendo que eu era, e mesmo sabendo que isso era uma pressão que tinha me colocado em um lugar de negar uma raiz que era um lugar construído por mim. E aí é muito doido esse trabalho ter me trazido tantos encontros dentro do audiovisual e dentro das artes cênicas. Trabalhar com um elenco de pessoas admiráveis. Sim. Gravar um projeto tão grande, com uma personagem tão real e tão bonita. Defender ali a história de uma mulher trans preta brasileira que de repente descobre um filho. Quer adotar aquela criança? Não, gente, Gustavo Coelho, que é o ator que faz Sim. o Gersinho, ele foi meu grande parceiro, assim, sem diminuir a minha relação Claro. de set com todas as pessoas que foram importantes, mas o Gustavo, ele foi a minha lupa. E é tão doido quando a gente consegue entender a sutileza das outras pessoas, e não só em pessoas da mesma idade, mas entender ali naquele menino, a Aline que é criança, a Aline que é sonhadora, que sempre sonhou em ser atriz, e que de repente eu me vi espelhada nele, que estava ali com, acho que ele tinha 12 anos quando a gente começou, 12 ou 11. E ver o sonho daquele menino e me ver lá em Araraquara sonhando, será que um dia eu vou conseguir fazer TV? Será que um dia eu vou sair de Araraquara? E dele o tempo inteiro comprometido com o trabalho dele comprometido com a nossa cena, dele comprometido com o roteiro, dele comprometido com o personagem. E aí é isso, acho que a expectativa agora vem nesse lugar de ter descoberto que, graças ao meu trabalho, graças às coisas que eu me permiti, eu sou uma artista múltipla que tenho capacidade de desenvolver outras funções, além de cantar, de compor, de atuar. Eu gosto do desafio. Para encerrar, já que a gente está falando aqui de tempo, de ir e vir, eu queria falar um pouco sobre essa sua sensação de você ter saído de Araraquara, de você ter feito shows no mundo inteiro e de você ainda não ter estado na África. Isso é uma vontade, isso é um resgate ancestral, uma vontade sobre essa ótica. Como é pra você? É muito, e é muito doido, assim, já ter ido pra muitos continentes, ter ido pra Europa, ter ido pra Oceania, ter ido pros Estados Unidos, ter feito América Latina, ter feito muitos lugares no Brasil e não ter chegado lá. Eu acho que talvez o lugar mais próximo da África que eu já cheguei e que eu me senti talvez, como pode ser quando eu for, foram os shows que eu fiz na Bahia, shows que eu fiz Certamente. em Salvador. E aí é muito doido, assim, já ter rodado tanto e não ter chegado lá, sabe? De ter essa sensação de como é que vai ser quando eu pisar e ter a sensação da diáspora de ter conseguido voltar. E ter conseguido voltar sobre o ponto de vista de ser uma artista voltando para aquele lugar e levar a minha música como comunicação ancestral, assim. Então eu sinto que das muitas coisas que eu sinto que ainda não cheguei, que faltam na minha carreira, acho que a chegada na África é com certeza o meu maior sonho. Assim. E ser aplaudida por todos os nossos ancestrais, né? Exatamente. De poder também voltar como forma de gratidão, de que bom que estamos aqui e que bom que eu, enquanto uma pessoa em movimento, estou aqui sobre outras circunstâncias. Voltei do Brasil para onde fomos levados de formas tão violentas. Sim. Falando de amor pros nossos. Não demora 7 anos? Não, Você por promete? favor, prometo. Promessa assim, gravada. Prometo Te amo, muito. viu? Muito Ai, sucesso. Muito obrigado, muito tô muito sucesso, feliz. tá? Sempre. Pra nós. Não demora mesmo 7 anos, não, promete. Não podemos. Eu sei que é chato da entrevista. Eu sei que se eu fosse artista eu também não ia dar. Eu tava falando com quem hoje? Com a Dona Messi. Eu falei, eu entendo o Gil, assim, porque eles precisam da entrevista, né? Porque assim, gente, o que a gente aprende numa entrevista com a Dona Messi? Nossa, O que a gente aprende com o Gil? Mas eu falo,
cansa também. Aí ela não cansa não, minha filha. A minha mensagem precisa chegar.